Querido aluno, querida aluna, dando continuidade aí à nossa disciplina de Introdução ao Novo Testamento, a gente agora vai considerar, nós vamos considerar agora o livro de Apocalipse, o temido Apocalipse. A nossa unidade, a nossa quinta unidade de aprendizado, ela está intitulada aí Apocalipse, a sessão profética do Novo Testamento. A gente começa, mas como de praxe, com uma leitura bíblica que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 1, onde nós temos ali um texto que, na interpretação futurista, é uma referência à manifestação de Cristo. E o texto diz: depois disso, ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu aclamando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Não é uma expressão de adoração, de louvor que nós temos aí no livro de Apocalipse, um livro que eu brinquei aqui no início da videoaula, mas de fato é um livro que tem sido muito temido até por alguns, e na verdade até mesmo por crentes. Eu quero até aproveitar o gancho aqui e já vou começar a videoaula abrindo um parênteses. Você que está me acompanhando aí, você que é aluno do Instituto, ou você que já viu outras videoaulas aí no nosso canal lá do Instituto, você já percebeu que eu adoro parênteses, né? E por falar em parênteses, o livro de Apocalipse é cheio de passagens parentéticas. Mas, veja bem, eu percebo que há uma deturpação muito grande, tanto do livro de Apocalipse, do sentido deste livro, como também do sentido da escatologia, né? Que é uma disciplina, a gente vai considerar ela, é a última disciplina do nosso curso básico de teologia, e tem havido uma verdadeira deturpação. A verdade é essa, né? As pessoas vão para seminário de escatologia nas igrejas e voltam de lá com medo, apavoradas, e na verdade não é essa a proposta da escatologia bíblica, ainda que ela revele o juízo de Deus sobre os pecadores, né? Mas para a igreja, a escatologia será sempre uma mensagem de esperança, de conforto, de alegria, né? Até por isso que a capa do nosso livro não traz, você vê muitos livros, apostilas de escatologia, coloca lá aquele meteoro caindo, todo mundo, aquela coisa. Então a gente não, temos pavor dessa ideia de escatologia, e repare que Paulo, quando termina o seu tratado escatológico ali no capítulo 4, versículo 18 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele fala bem assim, olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E ele acabou de falar de assuntos escatológicos, né? E não é diferente aqui no Apocalipse, né? Olha que palavra maravilhosa, gloriosa, né? A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Então, você tem no livro de Apocalipse uma mensagem de esperança. Tá? Eu começo também aqui a nossa videoaula, como de praxe, a gente gosta de indicar literatura. Estou recomendando para você aí, prezado aluno, prezada aluna, é importante que você invista em literatura. E aí eu coloco, você está podendo visualizar, primeiro aí está aparecendo o livro de Apocalipse, né? Estão aparecendo os 4 aí, você está visualizando. Vamos começar lá com esse livro aí de título Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. Foi escrito por um respeitado e renomado teólogo pentecostal, já falecido, Stanley Horton. Depois nós temos aí um comentário bíblico, é o São Jerônimo, que comenta o Novo Testamento, traz artigos, e é um comentário de linha católica. No aspecto exegético, é uma obra fantástica, recomendo para sua leitura também. Depois eu coloco aí a Bíblia de Estudo Arqueológica, a NVI, que é uma ferramenta extraordinária. Eu comprei essa Bíblia há alguns anos. As suas notas, não apenas na questão da arqueologia, mas as suas notas de estudo, as suas introduções, realmente os artigos que ela traz, é uma ferramenta que vale a pena você ter na sua estante. E também, Introdução ao Novo Testamento aí do Kimmel, é uma obra também de cunho bem exegético, é um livro que contribui muito também para você entender, e ele vai diferir bastante dos comentários que a gente tem de linha protestante, na questão da divisão, da estruturação. Ele naturalmente não está seguindo uma posição ortodoxa, então ele faz uma análise bem interessante da questão, pensando assim, a análise bíblica, né, dos livros aí do Novo Testamento. Eu deixo para você também essa recomendação aí da obra do Kimmel, uma obra volumosa, inclusive. A gente retoma aqui, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, a maneira como o Novo Testamento está organizado. Então a gente tem biografia, história, epístolas, já falamos sobre isso. Chegamos agora aí nesta quarta parte, ou nesta quarta sessão, que é profecia, representada pelo livro de Apocalipse. Na nossa introdução a gente vai dizer o seguinte, olha, abalizados estudiosos concordam que o livro de Apocalipse é de difícil interpretação.
Junto com Daniel e Zacarias, o livro de Apocalipse completa os livros escatológicos da Bíblia. São os livros que tratam do porvir, das coisas futuras que hão de acontecer conforme reveladas por Deus. Então é importante dizer que, conquanto o Apocalipse seja um texto escatológico, ele tem um pano de fundo histórico, e se você não observar esse pano de fundo histórico, você não entende a mensagem do livro. Tá? Então ele tem um aspecto que precisa ser considerado. A parte histórica do livro está ali nos capítulos 2 e 3. Aquelas igrejas são reais, elas existiram de fato ali na Ásia Menor, e naturalmente o livro também não, ou a epístola, como queira, não está sendo endereçada apenas àquelas 7 igrejas, aquilo é simbólico. Haviam mais de 20 igrejas na Ásia Menor, então este texto é endereçado àquelas igrejas no sentido de instruí-las e para mostrar que, por cima de todo o sofrimento que acometia a igreja, estava a soberania de Deus, o controle de Deus. O livro do Apocalipse ele está escrito dentro desse gênero literário que floresce do segundo século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo. Tá? Esse gênero é chamado de literatura apocalíptica. O livro do Apocalipse, então, ele está dentro desse gênero literário, da literatura, está dentro, né, da literatura apocalíptica, e ele não... Claro que ele tem as suas especificidades, a sua singularidade em alguns aspectos. Exemplo, o livro do Apocalipse não tem a questão da pseudonímia, né? Que é quando o autor ele atribui a autoria da obra a uma pessoa de importância, de proeminência, e aí você vai ter Apocalipse de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu aquele Apocalipse, tá? Só que o autor dá o nome de uma pessoa de importância para dar crédito ao livro, à obra que ele está produzindo, né? Então você tem Apocalipse de Pedro, de Abraão e tantos outros que foram produzidos. No caso de Apocalipse é diferente, o autor ele deixa claro, né, que ele está escrevendo, que a mensagem não é dele, a mensagem vem de Deus para Jesus. Jesus envia o anjo e esse anjo notifica João dessa mensagem. Então ele deixa isso claro, né? Então é um livro que, embora esteja dentro desse gênero, né, por causa das diversas características literárias que o fazem estar inserido na literatura apocalíptica, ele tem as suas especificidades e não por acaso está no cânon do Novo Testamento. Avançando um pouquinho aí, ó, no nosso primeiro ponto, né, da nossa quinta videoaula, a gente aborda a questão da autoria, e eu trago uma nota muito interessante que está no dicionário bíblico Wycliffe. É interessante notar que das 916 palavras diferentes encontradas no texto grego de Apocalipse, 416 delas também são encontradas no quarto evangelho. 98 ocorrem apenas em outras passagens do Novo Testamento, enquanto que 108 não se encontram em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Então isso tem sido visto por alguns autores, por alguns biblistas, como um indício da autoria joanina do Apocalipse, ou seja, foi o mesmo autor que produziu também o Evangelho, bem como as 3 epístolas que levam seu nome. É claro que as posições liberais em geral, os autores de posições liberais em geral rejeitam esta possibilidade de que o mesmo autor teria produzido esses 5 textos, no caso o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. Data e composição do livro. A posição geralmente mais aceita é que o livro foi escrito no ano 95, 96 depois de Cristo. Você tem alguns autores que são minoria, que defendem a possibilidade de que o livro tenha sido escrito antes de 70 depois de Cristo, apresentando inclusive alguns argumentos que particularmente eu considero plausíveis, como é o caso do Norman Geisler, e ele vai mencionar, por exemplo, o fato de que o livro do Apocalipse faria alusão ao templo, dando a entender que o templo ainda estaria de pé. Se o templo foi destruído em 70, e o Apocalipse é escrito fazendo alusão ao templo, aos sacrifícios do templo, então é um indício de que na época em que João escreve Apocalipse, o templo ainda não havia sido destruído, ok? Indo mais adiante aí, a gente tem o Apocalipse na visão futurista. É claro, pessoal, aqui nós estamos colocando uma maneira de interpretar o Apocalipse. Existem várias propostas, dissertações, teses, que discutem a questão da maneira como o livro está organizado literariamente. Aqui é a interpretação teológica da estrutura do livro partindo da visão futurista, tá? Muito presente nas igrejas de matriz pentecostal. Você teria aí, então... É claro que alguns desses pontos aqui são comuns também às igrejas reformadas, tradicionais, etc, etc, né? Na sua maneira de entender o Apocalipse. Então nós temos aí, capítulos 1 a 3 seria a parte histórica do livro, capítulo 4 estaria fazendo uma alusão ao arrebatamento da igreja, o capítulo 5 seria a igreja já glorificada, já arrebatada.
Capítulos 6 a 18, esses capítulos dizem respeito ao período a esse período que é assim chamado, inclusive nas Escrituras, de Grande Tribulação. Então, para você entender o Apocalipse na visão futurista, esse esquema ajuda bastante. Capítulo 19 está falando da manifestação de Cristo. Capítulo 20 é uma referência ao milênio, e os capítulos 21 e 22, voltando aqui, capítulo 20, milênio e juízo final, né? E capítulos 21 e 22 você tem aí a Nova Jerusalém e o perfeito estado eterno. Para um esboço mais detalhado, agora pensando ele na estrutura do livro de Apocalipse de um modo, vamos dizer assim, mais literário, menos teológico, né? Pensando assim a maneira como o texto está organizado, você tem uma introdução no capítulo 1, versículos, 8 primeiros versículos ali. Você tem as cartas às 7 igrejas, capítulos 2 e 3, o trono, o livro e o cordeiro. Aí como cada corrente vai interpretar isso é outra questão, né? E você tem isso nos capítulos 4 e 5, os 7 selos, que vai do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 1. Tá? Repara que termina bem no começo do capítulo 8. Lembra do que eu falei na videoaula anterior? Nem sempre a divisão em capítulos e versículos ela nos ajuda nessa estruturação. Esta parte, repare que eu coloco aí alguns trechos em vermelho. Tá? Perceba o seguinte, são passagens, as assim chamadas passagens parentéticas. O que é isso? O autor do Apocalipse ele está discorrendo, ele interrompe o raciocínio para inserir um novo comentário que não tem ligação com o que ele vinha falando. Aí ele faz esse comentário, para e retoma o raciocínio anterior. A isso nós chamamos de passagem parentética, ok? E aí você tem várias. A das 7 trombetas, a mulher e o dragão, as 2 bestas, os 144.000, e lá então nas 7 taças, nos capítulos 15 e 16, ele está retomando então o raciocínio. Depois nova passagem parentética, capítulo 17, versículo 1, indo até o 19:5. O casamento do... Aí volta, né, a linha de raciocínio, capítulo 19. Depois o cavaleiro em seu cavalo branco, os 1000 anos, a destruição final de Satanás, o juízo do grande trono branco. E por fim, Nova Jerusalém, e novos céus e nova terra, concluindo aí com um epílogo, ou seja, aquela palavra de fechamento que é típica das epístolas. Quem são os destinatários de Apocalipse? Apocalipse ele é escrito para encorajar os cristãos em face das perseguições que haveriam de vir. O livro é dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor. Além do desafio da perseguição romana, havia também o desafio das heresias que se espalhavam pelas igrejas. O próprio Apocalipse reflete esse fato em textos como 2,14, que faz alusão à doutrina de Balaão. Mais uma vez você tem um texto sendo escrito aí para cristãos em perseguição. Você pode visualizar aí um mapa, né, que localiza as 7 igrejas da Ásia Menor. Logo a seguir eu coloco outro mapa para você ter aí uma visão de onde estava localizada a ilha de Patmos. Repare que nos 2 mapas aí você consegue visualizar a assim chamada Ásia Menor, tá? É onde estavam todas essas 7 igrejas. Essa região hoje é chamada de Turquia, né? É o país Turquia. Na época era Ásia Menor. Ásia Menor porque havia Ásia Maior, mais ao norte, né? Então essa parte era chamada de Ásia Menor. No mapa seguinte, onde você visualiza aí a ilha de Patmos, dentro dessa circunferência amarela, que foi onde João ficou exilado, e diga-se de passagem, pouco provavelmente, tá? É pouco provável que João tenha escrito o Apocalipse em Patmos, tá, gente? Isso é uma espécie de um mito que circula na igreja. Mas repare no capítulo 1, quando ele está escrevendo, eu, João, vosso companheiro, estava na ilha de Patmos. Ou seja, quando ele está escrevendo, ele dá a entender que ele já não está mais lá. Possivelmente ele teve as visões lá, pode ser que tenha produzido alguma coisa embrionária, mas o fato é que ele no próprio texto de Apocalipse, ele dá a entender que não escreveu lá em Patmos, ok? A tradição diz que ele volta de Patmos para a igreja de Éfeso e lá ele vai pastorear a igreja até a sua morte. Concluindo aí, o livro de Apocalipse não deve ser encarado como um livro de medo e terror para a igreja, que nós falamos no início da videoaula, mas sim de esperança. O livro contém conteúdo punitivo também, como vemos, por exemplo, nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, mas se coloca também como uma mensagem exortativa, de arrependimento e de demonstração de amor do Cristo vivo. Neste livro extraordinário, Deus está em seu trono e fará novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Então perceba aí que é um livro que revela que, a despeito de todo o mal no mundo, a história culminará conforme a vontade de Deus. Deus fará a justiça prevalecer, o bem prevalecer,
a sua presença prevalecer entre os homens, estabelecendo uma nova realidade, uma nova condição. Nós cremos nisso, esperamos e anelamos pela vinda dele.